nosso Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Você que está na live, sejam todos bem-vindos ao Ministério da Oração e Graça. Abra sua Bíblia aí na sua casa, em Romanos 3, versículo 21 ao 31. Hoje nós vamos estar explanando esse texto poderoso e maravilhoso na presença do Senhor Jesus. É interessante, queridos irmãos, que essa carta o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos que estavam em Roma. E Paulo tinha um grande sonho em visitar essa cidade. Por isso ele preparou os corações dos irmãos que estavam lá. Essa igreja forte que foi fundada no território romano era fundada por judeus e cristãos que estavam chegando. E quando a gente vai estudar na história, essa igreja ela é muito forte em todos os aspectos que você possa imaginar, tanto de pessoas como de palavra, ensino forte. E como o apóstolo Paulo tinha um sonho de chegar à Espanha, por isso ele falou: não, vou descer em Roma, que de lá ficaria mais perto de ele chegar na Espanha, onde ele queria que a palavra do Senhor chegasse. Então, quando ele decide, quando a gente vai estudar o contexto histórico dessa carta, quando ele decide ir para Roma enviar essa carta, é porque ele já está com o seu ministério consolidado com mais de 12 anos pregando a palavra do Senhor. Ele vê na capital do império, o grande centro do mundo, uma grande oportunidade de mandar essa carta. Ele ainda não estava lá, mas enviou para preparar os corações dos irmãos que iam receber a palavra do Senhor. Porque ele tinha esse grande sonho que a palavra do Senhor chegasse o mais longínquo possível da bacia do mar Mediterrâneo, de todo o Império Romano. Porque foi para isso que Deus chamou ele, para pregar a palavra do Senhor. Então, para a gente ver o compromisso desse homem em fazer o seu papel em prol do reino de Deus. Nós temos que ter, querido, esse compromisso com o Senhor, em fazer sempre o melhor para o Senhor. Você pode ter certeza que quando você dá o seu melhor para Deus, Ele recebe. Ele recebe e se alegra com você. Se alegra comigo, com todos nós que fazemos a obra do Senhor. É por isso que a obra do Senhor não pode parar. Ela tem que continuar. Há tempo e há fora de tempo. Nós temos que fazer hoje um grande esforço para estar na casa de Deus. Porque o mundo hoje, das coisas que, do jeito que a sociedade coloca a gente, hoje a gente tem pouco tempo. Hoje o mundo está todo agitado, está todo mundo agitado, está todo mundo correndo de um lado para o outro. O mundo globalizado, infelizmente, é assim. Mas nós temos que reservar esse tempo para vir adorar o Senhor e dar o nosso melhor. Se a gente dá o nosso melhor lá para o secular, para Deus tem que ser muito mais. Porque tudo é dele, Ele merece a glória para Ele. Então, queridos, coloque isso na sua mente, no seu coração, que vale a pena a gente fazer para Deus sempre o melhor. Sempre o melhor para Deus. Então vamos lá. Na aula anterior, a gente vai falar do capítulo 3, versículo 21 ao 31. Na aula anterior, para quem perdeu, a gente falou sobre que Deus é fiel. Ele é fiel e justo, que foi do capítulo 3, de 1 ao 7. E também a gente falou sobre o ser humano que é infiel e injusto diante de Deus. Mas por mais que a gente seja infiel e injusto, Ele permanece fiel. Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar, para nos renovar na sua amada presença. Amém? E hoje a gente vai continuar falando da justificação da fé. A justificação da fé é um dos assuntos mais profundos do cristianismo. Por quê? Porque foi o próprio Deus que se doou. Quando Adão cai e entra o pecado no mundo, imediatamente a profecia diz que do descendente da mulher
viria um grande rei que é o Messias, assim também como a descendente da serpente, que é a linhagem do anticristo, para quem não sabe. Então tem duas linhagens que acompanham o mapeamento da Bíblia quando você for estudar. Tem a linhagem do Messias e todos os povos da terra que vão se converter ao Senhor, e tem a linhagem do anticristo que também acompanha. É por isso que ele vai se revelar nos últimos dias, nos finais dos dias. Então a justificação pela fé já foi o plano de Deus, porque ele sabia que o homem seria incapaz. Que o homem seria incapaz de doar sua própria vida, o seu próprio sangue pelo amor da humanidade. Então coube a Deus, nos planos dele, vir a essa terra e morrer por mim e por você, para que hoje a gente se chegasse a ele, tivesse uma oportunidade de servir e ser grato a ele, porque só ele, querido, nenhum ser humano teria essa capacidade. Por isso que é importante você honrar a Deus, porque o sacrifício dele ali na cruz do Calvário, nós vamos entrar agora na semana da Páscoa, foi muito forte. Ele sofreu muito, o seu corpo foi dilacerado, o seu corpo foi escarnecido, ele apanhou, cuspiram na cara dele. Então ele sofreu, ele passou as piores coisas que você possa imaginar. Ele é a vergonha da cruz, ele foi nu para a cruz, querido. E as pessoas zombavam dele: desce daí, se tu é o Cristo. Mas lá na cruz ele cumpriu a profecia, ele entregou o Espírito a Deus, e disse: Senhor, está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscita para mostrar que ele é Deus na nossa vida, que ele é o Deus da igreja. Então não perca isso em seu coração, esse fundamento. Por isso que ele começa assim o texto: entretanto, mas agora se manifestou uma justiça. Que justiça é essa? A justiça do homem? Negativo, querido. Se você errar com um homem, se você errar com um juiz, ele pode mandar te prender. Se ele levar para o outro lado, ele pode acabar com a sua vida. Mas olha aqui, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, desde a fundação do mundo. A maior justiça de todos os tempos. Que justiça é essa, pastor? Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, independente da lei, dos profetas, de tudo que você possa imaginar, ele está acima de tudo. Ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira os pecados do mundo, é ele que está acima de tudo, ele é a fiel testemunha, ele é a fiel justiça dessa terra. Por quê? Mas agora se manifestou, por isso que ele teve que vir nessa terra. Entretanto, nesses últimos tempos, olha como é aqui na King James, que é próximo do hebraico original. Nos últimos tempos, quando ele se manifestou, no dia que ele nasceu, já contou os últimos dias nessa terra. A gente já está 2000 anos nesse planeta Terra, e até hoje a justiça dele se faz presente no planeta Terra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, ele ainda não voltou, porque as pessoas que precisam ser salvos, alcançado, ainda não aconteceu. Isso está em Lucas 24. Que o tempo do gentil ainda não se completou. As pessoas que todas as partes desse planeta Terra ainda tem pessoas que precisam se converter, que precisam se chegar a Deus e fazer um grande plano de salvação na vida de muitas pessoas que estão no planeta Terra. E quando se cumprir esse tempo, ele rasga o céu. Mas já era, entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça preveniente de Deus, independente da lei, porque ele é maior que a lei. E os judeus diziam que não, que ele não era maior que a lei. Por isso que contestaram com ele: tu és maior que Moisés? Tu és maior que nosso pai Abraão? Ele é maior que Moisés, ele é maior que Abraão, ele é maior que a lei, ele é maior que os profetas, ele é a verdadeira justiça. Nenhum homem teria essa capacidade, querido. Nenhum ser humano teria essa capacidade, porque já é caído mesmo.
foi o próprio Deus que teve que descer do céu. Versículo 22, olha aqui. Ele quer dizer que Jesus é maior que as taubas da lei. Ele é a lei, ele é a palavra, mas ele está acima da palavra. Ele é o soberano Deus. Porque aqui a gente está lidando com um público o quê? Judaico. Um público judeu que ficava prendido em tradições somente nas leis, nos profetas e nos salmos, até Malaquias, que eu sempre falo aqui. Mas só que Deus revelou a Moisés os 613 preceitos, e o Messias está acima de tudo isso. Por isso que ele curou no sábado, as pessoas não entendiam. Que no sábado não poderia fazer muita coisa. Você tinha que andar somente 1 quilômetro no sábado. Olha só as tradições dos homens. Se você andasse 1 quilômetro, já tinha que parar e ficar na sua casa e não sair mais. Eram muitas tradições. Então Cristo vem e quebra com tudo. Mas por que ele quebra? Porque ele é a verdadeira justiça. Ele está acima de tudo. Ele é o verdadeiro Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção. Olha aí. Isso é tremendo. Isto é a justiça de Deus por intermédio agora de Jesus Cristo, porque ele é maior que a lei, ele é maior que os judeus, ele é maior que os gentios. Não existe para Deus judeus e nem gentio. Para Deus todo mundo é igual agora, e ele está acima de tudo. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo. Ele é o cabeça, ele é o dono de tudo, ele é o Filho de Deus, para que todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção agora para todas as nações dessa terra. Todas as nações dessa terra que acreditarem nesse único Deus, o Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia, serão alcançados, todos os povos dessa terra. Aí se cumpre a profecia que Deus fez ao nosso Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos dessa terra serão alcançados pelo poder e pelo maior sacrifício de todos os tempos. Nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Essa profecia já está se cumprindo, porque hoje muitas pessoas estão se convertendo no mundo, muitas pessoas estão chegando, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Olha, pois todos pecaram, versículo 24, estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo é pecador, por isso que era impossível o homem fazer esse sacrifício como Jesus fez. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele cumpriu a profecia. Veja a importância de você crer em Deus, a importância de você realmente entregar a sua vida para Jesus. Por que que Paulo está falando isso? Nós vamos entender agora. Alguém sabe o que é isso aqui? A Arca da Aliança está aí nas mídias, né? Que encontraram ela. O FBI tem uns arquivos lá. E rolou um monte de especulação na internet sobre a Arca da Aliança. Mas, na verdade, ninguém sabe aonde ela está. Porque o dia que encontrar, ela vai ser mostrada a todo o planeta Terra. Isso se Deus permitir. Quem sabe na reconstrução do terceiro templo. Porque os judeus hoje, para quem não sabe, eu vou estar pregando na Santa Ceia sobre o terceiro templo, vou falar muito sobre isso. Para quem não sabe, está tudo armado em Jerusalém. O Instituto do Templo, os instrumentos, os levitas, os sacerdotes, está tudo pronto. Só basta Deus dar ordem do céu para que o templo em Jerusalém venha a ser reconstruído, o terceiro templo. Meu irmão, quando essa profecia se cumprir,
sai de baixo Satanás. Então aqui, queridos, é a arca da aliança. O que é que Paulo quer dizer? Aqui a arca representa Cristo. A arca de Noé também representava Cristo. E a arca da aliança, na antiga aliança, aonde os sacerdotes entravam aqui uma vez por ano, que era que eles faziam, pastor, essa imagem ilustra melhor. O sacerdote entrava aqui uma vez por ano no Santo dos Santos e ele aspergia o sangue aqui na tampa do propiciatório. E quando ele aspergia esse sangue na tampa do propiciatório, Deus expiava o pecado do povo durante todo o ano. Deus perdoava através do sangue da tampa do propiciatório. Paulo quer dizer que a tampa do propiciatório é Cristo que doou o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que ele vai dizer assim, olha, Cristo, o sangue dele que foi doado na cruz do Calvário, foi o maior de que tudo que tu possa imaginar. Foi o maior sacrifício. Por isso que ele é o sumo e grande sacerdote que nós aprendemos nas cartas aos Hebreus. Por quê? Porque de Jesus até Adão, querido, olha só como isso é tremendo. Deus, o que eu vou te explicar isso aqui para você entender, que é o próximo texto que vai entrar. De Jesus, ou de Adão até Jesus, que quer dizer que todas as pessoas que morreram e viveram de Adão até Jesus, Jesus justifica todas essas pessoas até ele e depois dele até os nossos dias, através do seu sangue na cruz do Calvário. Todas essas pessoas são justificadas pela sua morte e ressurreição. Isso é muito profundo, por isso que ele vai dizer assim, que hoje todas as nações, todos os povos podem se chegar ao Deus verdadeiro de Abraão. Porque o evangelho está sendo ministrado para todas as nações hoje. Muitas pessoas, estavam olhando no culto de domingo, muitas pessoas aqui no ministério foram alcançadas, mais de 800 pessoas na live de domingo. Veja quantas pessoas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pelo seu louvor que você louva aqui, da harpa, pela sua palavra que você deixa aqui, as pessoas estão sendo alcançadas, querido. A palavra de Deus está sendo cumprida, pois Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Lá na arca, o sacerdote aspergia o sangue e Deus recebia e perdoava as pessoas. Agora não. O próprio sangue de Jesus, o sacrifício dele foi a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, que agora nós não precisamos mais de nenhum instrumento, nem da arca da aliança, de nenhuma tradição de homem. É somente você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o sangue dele te purifica e te salva de todo o pecado. É isso que Paulo quer nos ensinar. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos desde Adão até Jesus. Mas quando ele expia o sacrifício, quando ele ressuscita, todas essas pessoas que já morreram, já estão debaixo da graça dele. Sempre foi pela fé e sempre foi pela graça. Isso que Paulo quer dizer. Mas no presente, demonstrando a sua justiça, quando ele veio exercer o ministério dele, a fim de ser justo e justificador, porque ao homem seria incapaz de realizar essa obra redentora de Deus. Nenhum homem teria a capacidade de doar sua vida em prol das pessoas. Mas no presente, demonstrando a sua justiça, assim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Então é somente ter a fé em Jesus. É por isso que ele não divide a glória dele com ninguém. Nós não precisamos mais de imagem, nós não precisamos adorar cantor gospel, pastor, nenhum. Tem que adorar a Jesus Cristo, tem que servir a Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Onde está então o motivo de vanglória? Porque os judeus se achavam exclusivistas, é isso que ele está perguntando.
Ele já está mandando a resposta porque ele sabe que isso vai acontecer lá, porque tem muitos judeus dentro dessa igreja de Roma. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, Paulo diz, baseado em que princípio? No dia da obediência à lei. Mas a obediência à lei, não, mas no princípio da fé, porque sempre foi pela fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, porque Jesus é maior que a lei. Mas você quiser seguir a lei, também você é justificado. Porque a lei é boa, é por isso que hoje os judeus seguem a Torá, os Salmos, Profetas, o Talmud e os livros deles lá, escritos lá. São vários livros que eles têm, entender? Que são complemento da Bíblia, da Torá deles. E se eles seguirem isso, eles também serão alcançados por Deus. E nós, gentios, seremos também alcançados somente se crermos em Jesus Cristo. Nós não precisamos de todas aquelas tradições mais. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que ele diz, Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter um equilíbrio e respeitar. Se os judeus querem guardar o sábado, se os judeus querem guardar a tradição até hoje, eles serão alcançados por isso. Só basta eles obedecerem. O que eles não podem fazer é confrontar os cristãos, dizer que os cristãos estão errados ou vice-versa, que isso não agrada ao Senhor. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, que são os judeus que até hoje fazem a circuncisão. No 8º mês eles vão lá, fazem ainda esse processo, mas nós não. Os incircuncisos somos circuncidados no coração, só basta ter a fé no Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Por isso que ele diz assim, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará tanto os judeus como os gentios. É isso que ele quer dizer. Anulamos então a lei pela fé? Olha só essa pergunta. De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei, porque a lei também, se você obedecer, você é alcançado por Deus. A lei é Cristo, entendeu? O que cabe é você obedecer a ela, porque ela faz parte da Bíblia. A lei é o Antigo Testamento. O que é que Paulo quer fazer? Ele quer que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se combinem. Entendeu? Uma conexão de uma profecia e um novo se cumprindo. Isso que nós temos que entender. Por isso que vale a pena você também pregar na Antiga Aliança. Então os profetas, todas as tradições dos judeus levam a Cristo, Paulo está dizendo. Então hoje tanto os judeus como os gentios serão alcançados. Se você quer seguir as tradições judaicas e se converter ao judaísmo e fazer as tradições deles e obedecer sem querer ser melhor que ninguém, você também será alcançado. E nós, os gentios, não. Só precisamos fazer a vontade de Jesus e fazer o quê? O ide dele, orar, interceder, abençoar o meu próximo e pronto. Já foi toda a lei e os profetas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, querido. Por hoje acho que é só. Vamos ficar de pé. Está encerrado o culto por hoje. Deixa eu colocar aqui um hino para me orar por vocês. Vamos orar e vamos aos nossos lábios. Estou preparando maravilhoso eterno Deus, queremos te agradecer nessa noite, Senhor, endireitando as por essa oportunidade que tu nos concede nessa noite de estarmos aqui. Cada vez mais. Obrigado, meu Pai. Queremos ser gratos a ti nessa noite. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão aqui, as pessoas que estão na live. Nele o meu prazer está. Ora aí, meu irmão, fala com Deus. Fala com Ele, eu vou te dar alguns minutos para você falar com Ele. As suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida.
perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele que merece ser louvado. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Faça o melhor para o Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria. Glorifica tudo na tua vida, Deus. Dono dos meus dias. Dê a honra para Ele. E Ele virá. Ele é nosso Rei. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Deus, fortalece a nossa vida nessa noite. Nos dá, Senhor, uma Páscoa abençoada na Tua presença. Queremos, meu Pai, profetizar nessa noite na vida dos meus amados irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na live, aqueles que vão receber essa oração. Queremos, meu Pai, profetizar nessa noite que vale a pena te servir, que vale a pena fazer algo, entregar a nossa vida e reconhecer e ser grato a Ti pelo Teu sacrifício. O Deus que doou a sua vida foi para a cruz do Calvário. Seu corpo escorria o sangue até o chão. O Deus que doou de uma maneira tão forte, sofreu as dores, sofreu as injustiças dos homens, mas não desistiu do seu foco. Ele é o maior sacrifício, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vida, é Ele, querido. Não existe outro Deus, é Ele. Ele é o nosso Mashiach, o nosso Messias. Ele merece ser adorado, Ele merece ser reconhecido na nossa vida como esse Deus forte e poderoso. Que Deus te dê muita paz nessa Páscoa. Que Deus te abençoe muito nessa Páscoa. E que possamos ter uma Páscoa diante da poderosa mão do Senhor nessa noite. Meu Deus, guarda a nossa casa. Guarda a nossa família, meu Pai. Guarda os nossos filhos. Guarda os nossos sonhos e os nossos projetos nessa noite. Nós engrandecemos o Teu nome porque Tu mereces ser adorado, meu Pai. Tu mereces ser exaltado, meu Pai. Tu é o Deus soberano dessa terra. A honra, a glória, o poder, a majestade pertence a Ti. Honra, glória, poder, majestade pertence a Ti, Senhor Jesus. Queremos Te apresentar, Senhor, nessa noite, aqueles que estão enfermos nos hospitais. Te apresentamos os nossos irmãos que pediram as orações. Visita nessa noite, meu Pai, a irmã Socorro. Visita nessa noite a neta da irmã Maria que está aqui, meu Pai. Todos os enfermos. Visita os presídios. Visita aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Visita os nossos congregados, as famílias que estão aqui, os nossos jovens. Visita nessa noite, meu Pai, as nossas necessidades. Dá força para Eliane, meu Pai, no seu trabalho. Abençoa aquele lugar. Abençoa a Beatriz, meu Pai. Abençoa o João, a minha mãe, a irmã Maria, o pastor que está aqui. Abençoa a vida dele, a esposa dele, o filho dele. Abençoa, Senhor, minha esposa que está ali no interior com a sua família, nesse momento de dor, de luto, e que ela possa vir, Senhor, fazer a Tua obra brevemente, que ela possa trazer a mãe dela, Senhor, para pegar um reforço espiritual nessa casa de oração. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm onde morar, aqueles, meu Pai, que estão passando necessidade. Tem pessoas, meus amados irmãos, que estão sofrendo, que estão morrendo com a guerra no mundo. Tem pessoas que não têm as oportunidades que nós temos. Tem pessoas que estão nesse momento perdendo o seu lar, perdendo a sua família, porque o mundo continua mal, o homem continua mal, mas o nosso Senhor, a justiça verdadeira, naquele dia, todas as pessoas vão ter que prestar conta, vão ter que bater continência ao Cordeiro de Deus, porque Ele virá com sua fúria, Ele virá com a sua ira contra os ímpios, quanto aqueles que viraram as suas costas, quanto aqueles que não acreditaram na sua obra redentora. Ele virá como justo juiz, e para aqueles que creram, e para aqueles que receberam, para aqueles que valorizaram, aqueles que foram gratos na sua vida, Deus descerá para o encontro com Ele nos ares. Deus voltará com o novo céu, com a nova terra, com a nova Jerusalém, para reinar sobre essa terra no grande milênio. Aí não haverá mais dor, aí não haverá mais morte, aí não
haverá mais sofrimento, porque estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos nessa noite. Que possamos ter uma noite abençoada, Senhor, nesse lugar. Que sexta-feira, Senhor, no feriado, seja um culto, Senhor, abençoado nessa casa de oração. Envia os obreiros, as obreiras, os nossos irmãos, dá força, dá coragem, dá força, Senhor, a todos nós, para que possamos te servir com amor, com alegria e com discernimento. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Bate palma para Deus, para Jesus. Está encerrado o nosso culto de ensino, e até quarta, se Deus quiser. Obrigado, Deus abençoe a todos.